Paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Aqui quem está falando é o capelão Flávio Puntel, no Em Defesa da Fé. E hoje nós vamos fazer uma abordagem muito interessante, vendo alguns aspectos sobre teologia liberal. Teologia liberal que hoje vem de encontro, algo que está sendo permeado dentro do cristianismo, desde do século XVII, lá no final do século XVII, com alguns pensamentos que vêm deturpando as doutrinas bíblicas, os alicerces básicos do cristianismo. E nós vamos estar observando hoje, apesar de que nós teremos muitos defensores dentro do cristianismo, da teologia liberal, mas nós vamos estar hoje vendo alguns aspectos do porquê que um cristão tem que refutar, se abraçar à teologia liberal, porque ela é muito perigosa. É muito perigoso nós fletarmos com a teologia liberal, porque ela parece com algumas coisas boas, mas o seu pensamento em modo geral, ela acaba deturpando essências de doutrinas bíblicas, E eu gostaria de estar conversando com você hoje sobre isso. Vou estar fazendo um aspecto breve para não ficar muito comprido isso, para não ficar um vídeo muito longo. Eu fiz alguns apontamentos aqui, sobre a teologia liberal, que começou lá no final do século XVII, lá por volta de 1768 até 1834, no meio evangélico, no meio protestante, com o alemão Friedrich, o qual negava a autoridade e a historicidade dos milagres de Jesus. Isso aí é um dos pontos, e nós vamos estar vendo isso hoje numa breve conversa aqui, tá bom? Eu queria deixar alguns aspectos aqui que eu apontei. Por que não crer ou aceitar a teologia liberal? A teologia liberal, se nós formos ver na sua essência, quando ela fere algumas doutrinas básicas do cristianismo, automaticamente você não está mais vivendo o cristianismo. Você pode estar vivendo outra religião, você está vivendo outro credo, você está vivendo outro conceito, outra fé. Então, basicamente, quem se abraça à teologia liberal, para nós um pouco conservadores, ou fundamentalistas dos fundamentos, da palavra de Deus, dos pilares que regem o cristianismo, nós consideramos que essa pessoa não está mais dentro do cristianismo, dentro da sua essência. É até complicado de dizer que é até um segmento do cristianismo, porque ela se dissolve e ela acaba abrindo mão dos fundamentos do cristianismo, da palavra de Deus. E eu quero abordar um ponto seguinte: o que é que os liberais, de regra geral, não aceitam? Eles não aceitam que a Bíblia é a palavra de Deus, ou que ela está cheia de erros. Nós já temos um grande problema aqui, pois nós consideramos que a Bíblia ela é inerrante, que ela é a palavra de Deus, que ela é o nosso fundamento de fé, revelação através desses escritores pelo Espírito Santo para nossas vidas. Então, nós temos o Estado, nós temos as leis, nós temos o social, mas a palavra de Deus, ela sim é a nossa regra de fé para nossas vidas. Outra situação, que Jesus não é o verdadeiro Deus, vai completamente contra aquilo que nós cremos na nossa essência cristã. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim. Não creem na literalidade da ressurreição. Eles acham que é um conceito, está na memória dos discípulos, estava na pregação dos discípulos essa ressurreição. Eu vejo que no meu amigo Kleber, meu querido Kleber está aí, ele pode nos comentários até nos ir auxiliando sobre isso. Outra coisa, que não creem na volta de Jesus, nem no julgamento final, que Jesus morreu para dar exemplo, não para
quitar uma dívida de pecado, não para um plano da graça. Tá? Eles são universalistas. O que quer dizer isso? Que no final, independente de qualquer coisa, todos serão salvos. Tá? E isso acaba trazendo um perigo muito grande para a doutrina cristã, para a doutrina de arrependimento, levar o ser humano a se arrepender, tá? Levar o ser humano à conversão. Eu posso ficar pecando, não tendo uma vida transformada e vou ser salvo. É bem complicado isso, meus amados irmãos. Bem complicado. Hoje, os liberais, eles estão infiltrados hoje em nossas igrejas. Às vezes não de forma declarada, mas com os seus pensamentos. E hoje nós temos uma liberdade tão grande, assim como eu estou tendo aqui, da internet, fazendo uma live, né, colocando informações, conhecimento, assim os liberais também os fazem. E nós temos um grande perigo que aconteceu no nosso meio pentecostal, né, que ao mesmo tempo é algo muito necessário dos nós pentecostais despertarmos para um ensino mais aprofundado da palavra de Deus, né? Mas ao mesmo tempo, quando nós buscamos seminários, nós buscamos as faculdades hoje licenciadas pelo MEC, hoje nós estamos com essa influência. Se não formos sensíveis e observadores, nós vamos estar sobre essas influências desses liberais dentro das faculdades, dentro dos seminários, porque eles estão infiltrados, né, tanto nas igrejas, principalmente nas igrejas históricas, né? E um exemplo que eu posso dar disso é a Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, né, ao qual a Presbiteriana do Brasil, desde a década de 50, já rompeu laços, né, justamente por causa dessa infiltração dos liberais dentro da igreja, né, quebrando assim as doutrinas básicas do cristianismo. A ponto, como já citei, de uma forma ortodoxa, né, de uma forma conservadora e bíblica, liberais, podemos dizer que é até uma outra religião, pois eles negam essências do cristianismo. E às vezes eles não se posicionam por causa dessas várias informações que tu obtém de vários lugares, que é algo que eu já alertei até alguns irmãos jovens, que a gente tem que cuidar de onde a gente busca essas informações quando a gente tem essa sede de buscar a palavra de Deus, né? Primeiramente, a gente tem que buscar na palavra de Deus, nosso manual de fé. E temos que ter cuidado quando vamos para o extra-bíblico, né? Que é válido, com certeza, amplia a nossa visão, nossa cosmovisão. Mas a nossa cosmovisão ainda tem que ser a Bíblia, inefável, inerrante, a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, né, que nos guia, nos orienta. Tem que ser ela, meus amados irmãos. E quando a gente começa a buscar isso e a gente não está sensível, direcionado, como dizia um líder meu, afinadinho pelo Espírito Santo, a gente às vezes acaba absorvendo algumas ideias da teologia liberal mesmo, às vezes nem sabendo o que é teologia liberal, e sem nos darmos por conta dessa infiltração desses pensamentos que vão de encontro conflitante com algumas doutrinas básicas do cristianismo, que é o que nos identifica como ser cristãos, ser discípulos de Jesus, né? O liberalismo, muitas vezes, ele vem muito de encontro ao politicamente correto, né? Para que o cristão aceite tantas coisas que o mundo quer impor como verdade, como social, para que tu não seja perseguido, para que tu não seja confrontado, para que tu tenha harmonia. Jesus disse: no mundo tereis aflições, vocês serão perseguidos por causa do meu nome. E a teologia liberal vem amenizando isso, vindo de encontro e batendo nessas verdades bíblicas que nos fazem realmente ser loucos para o mundo, né? Que nos fazem realmente nos identificar com aquele versículo, a loucura da mensagem da cruz que Paulo pega e fala. Então isso é muito perigoso, por isso essa live hoje. E o liberalismo está acabando
está acabando com as igrejas hoje. Nós temos um movimento muito forte na Europa do liberalismo, onde está acabando com as igrejas na Europa, a ponto de nós temos que onde um berço do cristianismo, né, podemos dizer assim, hoje nós temos que estar enviando pastores e missionários do Brasil ou de outras partes do mundo para a Europa, parece meio que uma reevangelização, de um reavivamento naquele lugar, né? O tamanho estrago que a teologia liberal fez na Europa, aí, como exemplo que eu estou citando, né? Nos Estados Unidos também nós tivemos um problema lá no século XX, né? Onde a teologia liberal, alguns teólogos, pastores que foram para dentro dos seminários, das faculdades se formarem, voltaram para suas comunidades com a visão liberal. Muitas vezes nem adotando o nome, mas com as ideias permeadas dentro deles, né? E arranjaram conflito com os pastores conservadores, que foram considerados fundamentalistas, né? Que combateram ferozmente, né, esse tipo de pensamento, né? E o que eu quero dizer com o tipo de pensamento? É sobre várias questões, sobre o homossexualismo, sobre, enfim, né? Tudo aquilo que vai de desencontro à palavra de Deus, a parte pastores, casamentos, é aquilo que a gente vê, infelizmente, aqueles escândalos que a própria presbiteriana nos Estados Unidos está vivendo hoje, né? A ponto que, apesar de ser nome presbiteriano, um exemplo, né? No Brasil eles não se identificam nem um pouco, já romperam os laços, né? Só um exemplo, né? E outra coisa também, que quando tu se tira, que eu vou colocar alguns exemplos aqui sobre alguns aspectos, alguns pontos inegociáveis do cristianismo que vão bater de frente com o liberalismo, a teologia liberal, que é o que nos mantém na nossa fé cristã genuinamente, que nos mantém firmes, consolidados na sã doutrina, né? Pois a palavra de Deus já nos orienta em várias epístolas sobre os falsos mestres, né? E que nós vamos nos dar por conta de como é perigoso isso, e como isso pode deturpar, pode tirar a esperança de um povo que precisa de paz, precisa de um bálsamo para o seu sofrimento, precisa de uma palavra de conforto para as suas angústias. O que eu quero dizer com isso? Vou dar um exemplo. A Bíblia, ela é inerrante. No momento que eles defendem que a Bíblia não é inerrante, eles dizem que a Bíblia erra, que ela tem erros, e isso pode tirar a tua convicção e a tua certeza. Pode colocar dúvidas no teu ser, dentro do teu coração. Isso é um ponto inegociável para o cristão verdadeiro, que está na sã doutrina. A Bíblia, ela é inerrante. Ela é inerrante. Outra coisa que é inegociável para um cristão, que os milagres de Jesus foram reais. Que esperança eu vou dar para alguém dentro da teologia liberal se os milagres de Jesus não foram reais? São contos, são fábulas. O que eu tenho a oferecer? O que essa teologia liberal tem a oferecer para essas pessoas? Que Cristo morreu por nós. Isso é inegociável, que Ele morreu pelos nossos pecados, Ele quitou, que Ele bradou naquela cruz, tetelestai, está quitado, está consumado. Isso é inegociado para nós cristãos. Que Ele ressuscitou ao terceiro dia, que Ele venceu a morte por mim, por você. Isso é inegociável para um cristão. E que Ele vai voltar. A esperança da igreja, a volta de Jesus, o seu sangue imaculado derramado na cruz, isso são pontos inegociáveis, ao qual a teologia liberal ela discorda, mas para nós cristãos isso é inegociável, pois isso nos dá esperança, perseverança, nos dá remissão, nos reata um relacionamento com o Criador, e isso são pontos inegociáveis. Então é uma teologia pobre, a teologia liberal, porque ela não tem nada a oferecer. Ela se apega em algumas bandeiras socialmente válidas, mas desconstrói
nas suas profundezas, as bases do cristianismo. E ela é um perigo. Ela está desmantelando a fé cristã no meio do cristianismo. Então, são aspectos gerais da teologia liberal, porque eu não quero me estender muito aqui e não entrar em muitos pormenores, mas isso é um aspecto geral. E por esses aspectos gerais, meu amado, nós temos que ter cuidado. Nós temos que ter cuidado deles serem universalistas. O que quer dizer isso? Jesus me ama, me ama, me ama, me ama, não importa o meu pecado, né? Isso é perigoso. Jesus ama. Jesus te ama incondicionalmente, morreu na cruz, bradou o grito, como citei agora há pouco na cruz. Só que Ele é aquele Deus que perdoa, 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 perdoa pela sua misericórdia, pelo seu amor. Mas Ele também é justiça. Apocalipse, no final, nos últimos capítulos, do 20 em diante, há julgamento do trono branco. A Bíblia diz que alguns não vão ser salvos, vão ir para a condenação eterna com Satanás e seus anjos. Não são todos que vão ir para a Nova Jerusalém, ver novos céus e nova terra. Então, ser universalista, dizer que todo mundo vai ser salvo, independente de qualquer coisa no final, é perigoso. Não levar o cristão ao arrependimento, a uma busca por santidade, de ficar no pecadinho de estimação, porque Deus me compreende. Dizer que a Bíblia é falha, dizer que os milagres de Jesus é tirar a esperança do povo de Deus em algo que eu creio que foi real. Cuidado com as sutilezas dessa teologia. Ela vai aparentemente vir como alguns aspectos bons. Eu poderia até citar alguns aspectos bons. Mas sabe por que eu não vou citar alguns aspectos bons? Não é questão, mas tu é injusto, irmão. É porque eu não fleto com a teologia liberal. Porque hoje eu absorvo uma coisa e coloco como verdade. E amanhã outra, e amanhã outra. Daqui a pouco eu estou mergulhado os meus pensamentos nessa teologia e começo a aceitar muitas outras coisas que vão em desencontro à sã doutrina. É isso que acontecia na igreja, quando Paulo mandava as cartas combatendo os falsos mestres. É isso que acontecia. Eles não vinham com coisas tão escancaradas, ou não vinham assumindo um pensamento tão escancarado. Eles vinham plantando a sementinha. Aqui, ali, é o que estão fazendo hoje dentro das faculdades, dentro de alguns seminários, dentro das nossas igrejas. E temos que ter cuidado. Essa teologia, ela destrói a igreja. Ela traz o mundo para dentro da igreja. O aceitar as coisas do mundo, o politicamente correto. O politicamente correto, ele se baseia em muitas bandeiras aparentemente legais. Mas ele destrói a sã doutrina. Porque o pecado não é confrontado muitas vezes. Dizer que, pela palavra de Deus, que o irmão está errado, para que ele corrija o seu caminho, para ir para as moradas, para ir para um relacionamento com Deus, é errado. Os pastores não podem confrontar mais o pecado em cima do altar, e às vezes não se dão por conta, ou só trazem é só vitória, ou tiram a responsabilidade do pecado, ou não, Deus te compreende, Deus sabe, é uma verdade, só que essa verdade não pode ser deturpada. Deus compreende o teu caminhar, compreende, sabe das nossas dificuldades, sabe, mas Ele nos conclama ao arrependimento. Vá e não peques mais. O mesmo Jesus que foi perdão, abraçou leproso, que
falou para a mulher adúltera: cadê os teus acusadores? É o mesmo Deus que orienta aí não pecais mais, que fala da blasfêmia contra o Espírito Santo, que não há perdão. É um Deus que eu vejo que sim, traz muito amor e misericórdia, mas ele também, na mesma proporção, ele é justiça. E vai julgar um dia. Vai tomar a posição de juiz. E uns sim vão para a esquerda, outros para a direita. Os da direita vão para novas moradas, novos céus, nova terra. Quem ir para a esquerda, se desviar do caminho, vai sim, lago de enxofre, reservado para Satanás e seus anjos. A palavra não diz que todos vão ser salvos no final. Então essa teologia é perigosa, meus irmãos. Ela é perigosa. Eu não vou entrar muito mais a fundo nela, porque ela fica muito extensa, e não é esse o meu objetivo. São trazer aspectos gerais, somente para que você fique alerta, para que você filtre o que você olha na internet. Olhe na internet. Conselho que eu lhe dou: busque o seu pastor, busque o seu professor de escola bíblica, presbíteros, aprenda mais da palavra de Deus, consolide a sua fé, seu amadurecimento no conhecimento da palavra de Deus. Você é pastoreado, você é uma ovelha. Cuidado com o que você olha na internet. Que nem eu falei, estou usando a internet, estou usando essa live, mas para fazer um alerta. Pois conforme quem usa esse instrumento, pode ser bênção para a sua vida, como pode ser maldição para a sua vida. Eu posso usar ela para a bênção, que o meu objetivo aqui é abençoar a sua vida, como eu poderia estar usando para a maldição da sua vida, colocando um monte de porcaria aqui, infiltrando, minando a sua fé, destruindo a sua fé, tirando a sua esperança, sorrateiramente, de forma sorrateira. Mas eu estou aqui para abençoar através da palavra de Deus. Amém? Que você possa ser abençoado em nome de Jesus. Sem esses pontos que eu citei, que eu vou repetir, para nós sermos cristãos que vivem a sã doutrina da palavra de Deus, a Bíblia tem que ser inerrante para nós. Os milagres de Jesus são reais. Nós temos que crer nisso. Temos que ter certeza disso. Que Cristo morreu por nós, verdadeiramente, pelos nossos pecados. Fez algo que nós, como seres humanos, não poderíamos fazer. O Deus se fez carne, coabitou, habitou dentro, no mundo, deixou sua glória, que ele ressuscitou ao terceiro dia, e é uma das esperanças mais especiais, que é o que nos mantém na rota, inclinados para o reino, que é a volta do Senhor Jesus, meu amado. Não negocie esses pontos, são pontos base. Não deixe essa teologia liberal minar a sua fé com bandeiras, como já disse, aparentemente aceitáveis ou legais. Cuidado quando você defende. Cuidado com o que você defende, com o que se você simpatiza. Se você simpatiza com pastores homossexuais, se você aprova o casamento na igreja, não estou falando do civil, que daí é o Estado que tem que ter responsabilidade sobre isso, mas civil de um pastor casando dentro da igreja, e muitos outros assuntos polêmicos que vão se encaixar de encontro às doutrinas do cristianismo. Cuidado para não cair na onda liberal desse amor deturpado de Deus. Ele é justiça. Ele tem um plano perfeito. Dentro desse plano perfeito que começou em Gênesis com a explicação da criação do mundo e finaliza lá em Apocalipse, novo céu e nova terra, nova Jerusalém. Dentro desse plano único, perfeito, temos vários desdobramentos por causa da incapacidade, do entendimento e do amadurecimento do homem na história.
no dobramento dos milênios e das décadas, dos séculos. Mas dentro disso teve ordenanças, teve regras, teve procedimento, teve orientações do processo. Não saia das orientações do processo. Não deixe essa teologia deturpar esse processo na sua mente. Na dúvida, vá para as Escrituras. Se elas concordam ou não concordam, se elas não concordar, rejeite. Rejeite. Se eu estou falando algo aqui que você for olhar na Bíblia e estiver em conta, rejeite. Mas como instrumento de Deus para honra e glória dele, se eu estiver falando de acordo com a palavra de Deus, reflita, faça uma autorreflexão. Isso é adorar a Deus, isso é ter temor a Deus, isso é ter reverência a Deus, é se preocupar com o seu relacionamento com Deus, refletir, ter uma autorreflexão junto com a palavra de Deus. João 8,32 diz que conhecereis a verdade vos libertará. Mas qual verdade vai te libertar? A verdade que o mundo te coloca? A verdade que a teologia liberal coloca? Ou a verdade da palavra de Deus, das Sagradas Escrituras? Que você, como dentro desses pilares para ser um cristão, que eu citei já por 2 vezes, que você crê, essa palavra é a palavra de Deus inerrante, inspirada pelo Espírito Santo, usando homens como instrumento de Deus na terra. Use, meu amado, a palavra de Deus para a sua orientação. Pare de buscar comida fast food na internet. Ou tenha cuidado com o que você vai buscar, as fontes aonde você vai buscar. Se você é um pentecostal, se nós somos pentecostais, se você ainda não tem uma maturidade, um conhecimento, cuidado onde você vai buscar. Ou se você é um protestante, vice-versa. Ou um católico, vice-versa. Busque nas fontes que vão de encontro e permeiam com as suas ideias, para fortalecer as suas ideias. Você é um pentecostal, você ir beber na fonte de reformadores é muito complicado. Suas ideias não vão fechar. Ou se você é um reformador e for beber nas fontes pentecostais. Depois de uma caminhada do amadurecimento, eu acho muito importante nós buscarmos, entendermos, ampliarmos, para que a nossa cosmovisão de mundo, de cristianismo, da palavra de Deus, assim como Paulo tinha agregado outros conhecimentos, mas com prudência, para que isso não venha deturpar a sua fé. Porque quando nós nem nos damos por conta, independente do meio ao qual vamos buscar, estamos, quando vê, nos deparando com textos, com estudos, com filosofia misturada com religião, com ciências da religião, com doutrina bíblica, tudo misturado ali, deturpando a sã doutrina. Deturpando o que é Jesus, o verdadeiro Deus, o único Deus, o Alfa e o Ômega. Já faziam isso lá atrás, na igreja primitiva, que é o que os apóstolos combatiam, deturpando quem era Cristo. Eu queria deixar isso para vocês, meus amados. Somos cristãos. E como cristãos, temos que estar atento a essa semente que é implantada desde o século XVII, no final do século XVII. Em alguns lugares chegou um pouco depois, que nem nos Estados Unidos, pelo século XX, mas que vem deturpando, tirando a igreja da sã doutrina, que é a palavra de Deus. Como a gente já ouviu aí, a Bíblia precisa se atualizar. A Bíblia não precisa se atualizar, a Bíblia é atualizada. Ela tem tudo que nós precisamos saber, orientações para o nosso emocional, nosso social, nosso financeiro.
Você só tem que saber meditar na palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus. A teologia liberal ela só se infiltra na palavra dentro das igrejas. Ela só consegue fazer o que ela faz porque nós, como os cristãos que queremos buscar essa doutrina, falhamos em meditar nessa palavra dia e de noite, como Deus aconselhou a Josué. Porque daí nós não conseguimos identificar quando algo bonito, como a Bíblia já diz, Satanás se passaria como um anjo de luz para enganar os santos, povo escolhido. Por falta de meditar na palavra de Deus, manual de fé, aquilo que é inerrante, onde está a revelação de Deus, onde conseguimos conhecer Deus, entender os propósitos dentro da limitação do ser humano, ou até onde Deus quis se revelar a nós. Mas se nós não lemos, nós não estudamos, não temos uma paixão por isso, qualquer coisa que chegar aos nossos ouvidos, nós vamos achar legal e bom. E é um perigo. Oséias já fala que o meu povo perece, é destruído, por falta de conhecimento. Vou parafrasear, por não estudar a lei, por não estudar a palavra de Deus, por não ter conhecimento, não ter domínio, não consegue identificar heresias, não consegue identificar quando a sã doutrina está sendo torcida em bandeiras do politicamente correto, da teologia liberal, da filosofia, das ciências da religião, do ecumenismo. Cuidado, meu irmão. Eu deixo esse estudo, esse nosso vídeo aqui, para que a gente possa estar com um alerta ligado contra essa teologia, que o foco foi essa teologia, né? A teologia liberal. Acabou com as igrejas na Europa, e temos que ter cuidado, senão vai acabar com a nossa igreja no Brasil, a igreja de Cristo, a noiva. Porque nós temos um cristianismo muito segmentado, e isso é perigoso, assim como o judaísmo era fragmentado. Mas nós não podemos perder a essência dos pilares do que é ser cristão, que eu já citei. Que Deus abençoe a sua vida, que esse vídeo seja algo usado por Deus para abençoar a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Até a próxima, meus amados irmãos, e que Deus abençoe a todos nós. Shalom Adonai.